Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Os Olhos Fechados e os Olhos Abertos. Com isso, vamos compartilhar as palavras de Deus todos juntos. Hoje, vamos pensar sobre o estado de fé e do coração daqueles que tinham os olhos fechados, e sobre quão grandes eram a alegria e a animação daqueles que tinham os olhos abertos. Nesta última época em que estamos vivendo, precisamos ter os olhos da fé, isto é, olhos abertos, que Deus permite que tenhamos para ver a obra de Deus. Vejamos todos juntos o segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A Síria observava e aguardava oportunidades para atacar a Israel várias vezes. Porém, sempre que eles iam atacar, o rei de Israel tomava conhecimento do esquema do rei da Síria e se preparava para isto. Por isso, o rei da Síria sempre falhava em conquistar Israel. O rei da Síria ponderou sobre isso sozinho. Isso porque, ainda que ele planejasse tudo através de reuniões secretas, todos os seus planos eram expostos e entregues ao rei de Israel. Então, o rei da Síria chegou a pensar: há um espião entre nós? Deve haver um. Naquele momento, uma das pessoas que eram próximas ao rei disse: Ó rei, não é que há um espião entre nós. Em Israel há um profeta chamado Eliseu, que é espiritualmente muito forte. Ainda que o rei discuta um assunto secretamente no seu quarto, ele fica sabendo sobre tudo e se prepara para isso. Assim, já que ele ficou sabendo de tudo, todos os nossos planos falharam. Ouvindo-o, o rei da Síria disse: Então, não devemos capturá-lo? Assim, ele ordenou que seu exército procurasse onde Eliseu estava. Naquele tempo, o profeta Eliseu estava em uma cidade chamada Dotã. Então, já que foi descoberto onde ele estava, o rei enviou o exército para rodear a cidade para capturar Eliseu. Quando Dotã foi cercada pelo exército, o servo de Eliseu levantou de manhã. Quando ele olhou ao redor, ele viu a cidade completamente cercada pelo inimigo. Ele ficou aterrorizado e foi rapidamente a Eliseu. Profeta Eliseu, nós estamos encrencados, ele disse. Agora essa cidade está cercada pelo exército da Síria. Eles nos ferirão. Eliseu orou a Deus por seu servo. Deus, por favor, permita que os olhos do servo sejam abertos. Ele está olhando para as coisas apenas com os olhos físicos. Por favor, abra os olhos espirituais dele. Depois da oração, os olhos espirituais do servo foram abertos. E ele pôde ver o exército celestial em um número muito maior do que o exército sírio, protegendo ele e Eliseu. Nós estamos vivendo em um mundo onde coexistem o mundo visível e o mundo invisível. Nós conhecemos que o mundo visível existe. E que tal o mundo invisível espiritual? Ele também com certeza existe. Contudo, quando nossos olhos não estão abertos para ver o mundo espiritual, focamos nas coisas físicas visíveis. A extensão do nosso sentimento, entendimento e pensamento está limitada a este mundo físico. Ainda que o mundo espiritual certamente exista, tendemos a pensar que apenas o mundo físico
existe, já que vivemos no mundo físico. Então, quando encontramos dificuldades ou problemas, ficamos surpresos e perplexos, sem saber o que fazer. Como o servo estava em tal situação, Eliseu ofereceu uma oração a Deus. Por favor, abra os olhos do servo. Então os olhos dele foram abertos. Com os olhos fechados, estando aterrorizado, ele não soube o que fazer, pensando, estou prestes a morrer. Ele ficou assustado e tenso, ele ficou frustrado. Mas, quando os seus olhos foram abertos, ele pôde se acalmar. A alegria surgiu nele. Tal grande exército da Síria está rodeando-nos para nos capturar e nos destruir. Mas o exército celestial de Deus, que é maior do que este, está nos protegendo. Com os olhos do servo abertos, todo o seu medo desapareceu completamente e a alegria substituiu o terror. Nosso Deus realmente nos protege. Deus está conosco. Deus disse que estaria conosco até o fim do mundo. Toda a palavra de Deus é realmente vigorosa. Quando os seus olhos foram abertos, ele pôde ver tudo. Nós também sabemos, através da Bíblia, que o mundo visível e o mundo invisível coexistem. O mundo onde podemos entender, sentir e perceber é o mundo tridimensional em que vivemos. Mas este mundo tridimensional não é tudo. Há mundos quadridimensional e quintodimensional. Ainda que o mundo espiritual exista bem diante de nós, não podemos vê-lo quando os nossos olhos estão fechados. Como não podemos sentir ou percebê-lo, julgamos tudo com base na situação tridimensional. Muitas vezes, tolamente decidimos tudo, somente com base nos arredores tridimensionais. Vamos ver a cena. Agora vejamos a cena. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam, e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Com o fim de capturar Eliseu e o matar, o exército da Síria cercou Dotã. Mas o poder de Deus escureceu seus olhos como cegueira. Eliseu disse, esta não é a cidade aonde vocês queriam chegar, e o homem chamado Eliseu não está aqui. Sigam-me. E Eliseu guiou todos os soldados cujos olhos estavam cegos para Samaria, o centro de Israel. Quando eles entraram em Samaria, Eliseu pediu a Deus para que abrisse os olhos deles. Quando puderam ver novamente, perceberam que estavam no meio da capital do seu inimigo.
O rei de Israel perguntou a Eliseu: eu devo ferir todos eles? Eliseu respondeu que não os fira. E sim, deixe-os comer e beber até que se satisfaçam e retornem ao seu país. Depois disso, a Síria parou com a sua intenção de atacar Israel. Tal história é uma história registrada no segundo livro dos Reis. Quando o servo pensou que ninguém o ajudava, havia os ajudantes ao redor dele, escoltando-o com espadas e carros de fogo do céu. Tal exército confiável do céu os protegia. Quando seus olhos espirituais foram abertos, ele pôde ver isso e a sua fé pôde crescer mais. Temos lido essa cena no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Agora, evangelizamos em muitos países, cultivando em muitas cidades que não são familiares. Quando se trata de cultivo, nunca é fácil. É fácil andar pelo caminho que já foi pavimentado. Mas cultivar por um novo caminho que ninguém foi antes nunca é fácil. Deus criou do nada os céus, a terra e tudo o que neles há. O Deus que tem tal poder disse-nos: não temas, estarei contigo para sempre. Quando temos os olhos fechados, vemos apenas um mundo estéril. Ninguém parece estar ao nosso lado. Ninguém parece ouvir a nós quando pregamos a palavra de Deus. Mas quando nossos olhos estão abertos, podemos ver que todos estão prontos para nos escutar e que tudo é possível. Assim como os olhos do servo foram abertos, nossos olhos devem estar abertos em todo o tempo. Vejamos o Salmo de número 34. Deus está sempre conosco e nos protege. Vamos confirmar esse fato através do Salmo de número 34. O 34º Salmo, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, isto é, daqueles que reverenciam a Deus. E Ele os salva de todas as dificuldades e problemas. Pessoal, esta promessa é dada não apenas a Eliseu. Esta promessa de Deus é dada a todos nós, não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto pregamos o Evangelho, há vários tipos de dificuldades e obstáculos. Às vezes, as dificuldades e crises podem surgir diante de nós. Mas, seja qual for a situação, não vamos enxergá-la com os olhos fechados. Nós devemos manter os olhos abertos e ver como a promessa de Deus se cumpre no final. Qual será o resultado final da promessa? O que veremos no final? Este Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Para isso, eu sempre te ajudarei. Deus certamente nos prometeu isso. Vamos continuar com o Salmo de número 68, verso 14. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares. Isto significa que eles são imensuráveis. Tal grande número de exércitos do céu protegem cada um dos filhos de Sião sob o comando de Deus. Se nossos olhos estão fechados e pensamos que as pessoas não escutarão o Evangelho, mesmo que o preguemos a elas,
Deus fica muito triste. Eu prometi a vocês que estarei convosco até a consumação do século, e que o Evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Como vocês não creem que eu irei cumprir isto? Eu não estou lhes ajudando agora? O coração de Lídia estava fechado. Mas quando Deus o abriu, o que ela fez quando o apóstolo Paulo pregou a ela? Ela aceitou a verdade alegremente, não foi? Se encontrarmos problemas e dificuldades, não julguemos a situação com os olhos físicos fechados. Vamos olhar para o mundo espiritual com olhos abertos. Então veremos Deus nos ajudando muito. Ao invés de ficarmos desencorajados, desapontados, frustrados, reclamando ou murmurando, nós precisamos entender que há uma lição que Deus quer que aprendamos com as situações difíceis. Saibamos aceitar a vontade de Deus com nossos olhos abertos. Então, Deus nos concederá mais fruto no dia seguinte. Se virmos Deus com os olhos abertos, nossa oração mudará também. Como? Ó Deus, eu pregarei hoje. Por favor, permita-me tratar todos com o que eu encontrar, tendo os olhos abertos. Não é porque uma pessoa rejeita ou porque duas se recusam a ouvir que isto significa que todos dirão não. Pensemos, bem, o tempo não chegou ainda para ele. Talvez não agora para ela. Mesmo que a água alcance a temperatura de 99 graus Celsius, ela não se transforma em vapor. Mas se ela alcançar 100 graus Celsius, aumentando 1 grau apenas, esse líquido se transforma em vapor. Se vocês têm evangelizado duro, considerem isso como se tivessem aquecido a água a uma temperatura de 80 a 90 graus. Mais tarde, nossa outra equipe encontrará a pessoa novamente. E a fé dela subirá a 99 graus. Não fiquemos desencorajados apenas por não termos dado frutos naquele momento. Quando aumentarmos a temperatura da fé de uma pessoa para 99 graus, Deus a permitirá encontrar com outra terceira equipe. Então, o tempo virá para essa pessoa. Chegará o tempo para essa pessoa mudar. Ainda que a temperatura suba a apenas 1 grau, mesmo que seja pequeno, as pessoas dirão, amém. A palavra de Deus é tão doce e maravilhosa. Antes, elas não prestavam atenção à verdade. Mas a palavra de Deus que elas ouviram acordou suas almas. Não mudar na hora, isto não significa que as pessoas nunca mudarão. Acreditemos, assim como o estado da água muda de líquido para gasoso, quando alcança 100 graus, eu estou contribuindo para o aumento da temperatura da fé de uma pessoa. Nosso Deus disse que seremos recompensados segundo as nossas obras e colheremos o que semeamos, certo? Não é apenas pela última pessoa que dá fruto. Todos têm trabalhado em união. Já que a primeira, a segunda e a terceira equipe, todos fizeram esforços. Então, como resultado, a pessoa finalmente alcançou 100 graus, quando a terceira equipe encontrou com ela. Naquele momento, nós dizemos que demos fruto. Não pensem, eu preguei hoje também, mas eu não consigo dar fruto, mesmo pregando. Vocês têm trabalhado duro para aumentar a temperatura da fé de um fruto, para que ele possa nascer. A terceira equipe aumentou o último 1 grau. Mas, e se essa terceira equipe fosse como a primeira equipe? Poderia dar aquele fruto? Não. Então, como a terceira equipe pôde dar fruto, apesar de seu poder ter sido suficiente para aumentar apenas 1 grau, o que a primeira e a segunda equipe fizeram? Aumentaram a temperatura antes. Nós não sabemos tudo, mas Deus disse que todos os nossos esforços nunca serão em vão. Alguns que não entendem a providência de Deus e o mundo espiritual invisível dizem: os demais membros dão frutos facilmente, mas eu não, ainda que eu continue pregando. Não, não é que você não deu fruto. Você tem ajudado frutos a nascerem. As palavras de Deus nunca retornam vazias.
Uma vez que as palavras são entregues a um homem, as palavras são acumuladas e inerentes a ele. Devido a uma certa razão, a pessoa pode ter partido dizendo: "Te vejo da próxima vez." Então, Deus a permitirá encontrar outro time de pregação. Se a temperatura da pessoa aumentar, Deus enviará outro membro mais tarde para encontrá-la novamente. Assim é como cada alma recebe a verdade. Quando uma pessoa ouve a verdade pela primeira vez, se imediatamente a recebe dizendo amém, ela deve ter tido muita sede pelas palavras de Deus. Sua fé deve estar a 99 graus Celsius. Nessa situação, se entregamos-lhe a palavra, 1 grau sobe rapidamente. Quanto ao Evangelho, alguns o veem com os olhos abertos e outros com os olhos fechados. Quem tem os olhos fechados se desencoraja pensando: não importa quanto eu tente, não funciona. Ao pregar este Evangelho, nós nunca devemos ficar desapontados ou desencorajados. As palavras de Deus nunca retornam vazias. O Evangelho se entregue pela nossa boca revive as almas e se acumula nelas como um bom suplemento nutricional que guia à salvação. Podemos comparar isso com o aquecimento da água de 80 graus para 90 graus e de 90 graus para 99 graus. Em um momento, a alma será guiada a Deus. Seguindo as palavras, ide a Samaria e aos confins da terra, vamos pregar o Evangelho com os olhos abertos. Antes, quando uma assembleia de pregação estava no seu auge, ouvimos uma fragrância de Sião. Em frente à nossa igreja, uma pessoa ouviu o Evangelho e foi dizendo: eu estudarei a Bíblia da próxima vez. Não muito depois de dizer isso, ele encontrou outro membro da igreja pregando na rua. E ele ouviu sobre Deus Mãe lá também. Escutando por cerca de 5 minutos, ele teve uma pequena compreensão. Mas ele tinha algo para fazer. Então ele disse novamente: eu escutarei mais da próxima vez. E ele entrou no metrô. Saindo da estação do metrô, ele encontrou nossos membros mais uma vez. Então ele os escutou por mais de 5 minutos. E escutando por 5 minutos repetidamente, ele chegou a pensar: eu não devo passar por eles dessa forma. Enquanto percorri uma longa distância hoje, eu encontrei as pessoas da Igreja de Deus constantemente. Deve haver a vontade de Deus. E disse: ok, vamos para a igreja. Ele adiou o que ia fazer e foi para a igreja. E estudou a palavra seriamente. O culto dominical, o dia de repouso, a Páscoa e o assunto do Natal. Depois de estudar tudo isso, ele compreendeu porque Deus o guiava aos membros de Sião aonde quer que ele ia. E ele se batizou naquele dia. Então, se foi 5 ou 10 minutos, as palavras de Deus foram entregues a ele e sua alma finalmente foi salva. Certo? Isso foi um tempo em vão? Não. Com os olhos fechados, pensariam: foi em vão porque eu não dei fruto. Mas, se vocês virem com os olhos abertos, compreenderão a providência de Deus que o salvou através daquele processo. Pessoal, enquanto pregam o Evangelho, não pensem que fizeram em vão porque não deram fruto. Uma vez que pregam a palavra de Deus, ela nunca retorna vazia. Se vocês aumentaram a fé de alguém em 20 graus, outro membro aumentará mais 30 graus da próxima vez. Depois disso, Deus o permitirá encontrar outro membro. Repetidamente, Deus lhe dá uma chance. Ninguém poderá ser completo de uma vez. Até que a alma seja salva, Deus aumenta a temperatura para 100 graus. Quando Lídia, uma vendedora de púrpura, encontrou o apóstolo Paulo, sua fé já estava em 99 graus. Através do apóstolo, Deus aumentou mais 1 grau da fé dela. Quando atingiu em 100 graus a fé dela, como o líquido que muda para vapor, transformou-se. Em outras palavras, uma alma que não podia ser salva,
se transformou em uma alma a ser salva. Então, a respeito da nossa obra do Evangelho de hoje, nós devemos ver todas as circunstâncias ao nosso redor com os olhos abertos, não com os olhos fechados. Todos esses esforços nunca poderão ser em vão, certo? Deus nunca mente. De acordo com o Salmo de número 91, verso 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Foi dito que Deus enviará seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Deus sempre nos mantém seguros. Agora é hora de termos os nossos olhos espirituais abertos. Quando vemos com os olhos da fé abertos, nós podemos ver claramente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós também podemos ver o apóstolo Paulo explicando sobre isso. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando víamos todas as coisas com os olhos fechados, estávamos em trevas. Pessoal, se desligarmos todas as lâmpadas do templo agora, ficará escuro ou claro? Mesmo na escuridão, vocês ainda existem ou não? Mesmo que nada possa ser visto no escuro, todos vocês existem. Da mesma forma, o exército celestial e os anjos sempre protegem cada um dos filhos de Deus. Vocês devem crer nisto. O servo testemunhou esta cena. Naquele momento, quão agradado ele ficou espiritualmente. Pessoal, a partir de agora, não com os olhos fechados, e sim com os olhos abertos, olhemos para o mundo. Neste campo do Evangelho que Deus tem difundido, vejamos quão bem as sementes de nossos trigos estão crescendo em toda parte. Semeando as sementes na região onde o Evangelho ainda não foi pregado, vamos sentir alegria ao máximo como filhos de Sião neste ano. Jesus também mencionou sobre isso. Ele disse que todos os anjos estão conosco para nos proteger. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele disse: você acha que eu não posso destruir todos eles com mais de 12 legiões de anjos? O exército celestial e os anjos sempre o acompanhavam, guardando-o, certo? Jesus disse: você acha que eu não posso derrotar todos eles? Pois como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Através das suas palavras, devemos crer que os anjos ajudantes estão sempre conosco. Eles estão sempre com os filhos de Sião, bem como com Jesus. Vejamos juntos a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do quê? Os olhos do vosso coração, isto é, os seus olhos espirituais, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quando nossos olhos estão fechados, não podemos ver Deus nem o mundo da salvação que Deus concedeu, e não podemos sentir a ajuda contínua de Deus. Nós sentimos como se nós estivéssemos fazendo tudo sozinhos. Quando temos dificuldade em guiar uma alma,
Deus aumenta o calor da alma. Deus aquece a temperatura da fé dela. Enquanto eu não sei o que fazer, a pessoa de repente compreende algo e diz: eu gostaria de ir à sua igreja. Eu posso ir com você? Ainda que não esperemos, a pessoa fala isso primeiro. Aos olhos de Deus, nós estamos faltando em muitos aspectos. Mas com os nossos pequenos esforços para fazer algo, de acordo com a vontade do pai e da mãe, Deus fica agradado e abre o coração da pessoa. Portanto, vamos evangelizar com os olhos abertos. Então, nunca encontraremos dificuldades na obra do Evangelho. Hoje também, o pai e a mãe estão conosco e nos ajudam. Mas nós apenas olhamos para as coisas visíveis na nossa frente com os olhos fechados. Ainda que o céu com certeza exista, se nossos olhos espirituais estão fechados, não podemos vê-lo. O exército celestial, os anjos e nosso Deus. Deus prometeu que sempre estão conosco. Contudo, lamentavelmente consideramos a promessa como se fosse uma parte da Bíblia, sem realmente senti-la. Deste momento em diante, vocês e eu vejamos todas as situações do Evangelho com os olhos abertos. Quando pregarmos sobre Cristo Ansanhon, as pessoas dirão: eu já ouvi sobre ele, eu creio nele. E sobre a Mãe Celestial dirão: ah, eu creio nela. Esperamos que todas as pessoas do mundo digam isto. Eu quero que este gracioso momento chegue assim que possível. Se vocês deram fruto hoje, é porque o pai e a mãe os ajudaram e os esforços dos nossos membros que pregaram até agora contribuíram para o resultado, mesmo que em um pequeno percentual. O pai e a mãe guiam esta obra do Evangelho. Tenhamos orgulho de também participarmos dessa obra, esperando que iluminemos a luz do Evangelho vigorosamente, conclua o sermão. Muito obrigado.